Galera, vamos conversar aqui sobre o capítulo 302 de Blue Lock. Nós não temos as RAWs, tá? Aparentemente essa semana não vai vazar nenhuma imagem, mas nós temos um texto, um resumo do capítulo. Interessante, né? Eles têm o resumo do capítulo, mas não tem as imagens, né? Interessante. Mas enfim, vamos lá, vamos conversar, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui. Se liga na descrição porque tem promoção de membros, tem mangás, tem Discord para vocês comentarem um pouco sobre Blue Lock, sobre outras obras também. Lá tem as imagens quando saem imagens nos spoilers e muito mais, beleza? Rapaziada, sem mais delongas, o capítulo é focado no Nagi, pelo menos nesse resumo que eu tenho aqui, o capítulo é focado no Nagi, e o capítulo é focado no cotidiano do Nagi. Que cotidiano é esse? No cotidiano normal do Nagi. É ele voltando para a rotina dele. E é interessante porque ele não volta como sendo uma pessoa normal, ele volta como sendo uma celebridade por conta da Blue Lock TV, e certamente tudo isso mexe com ele, porque nesse momento que ele tá, ele quer de fato esquecer o futebol. O Nagi, ele não tá satisfeito, tá? Ele falou que tá satisfeito por Ureu, mas ele não tá satisfeito. Ele só não consegue ir além. Ele só não tem repertório pra ir além. E talvez ele não queira admitir isso. Talvez ele até esteja satisfeito, mas talvez não do jeito que ele queria estar satisfeito. Mas a ideia é tudo isso que nós vimos tanto no último capítulo do spin-off quanto nos últimos capítulos do mangá principal. O medo do Nagi não era não vencer o Izagi. O medo do Nagi era não jogar bola com o Ureu. E isso se concretizou. A questão é que ele estava lutando com o primeiro medo, de não vencer o Izagi, e não com essa parada de não ficar jogando bola com o Ureu. Por isso que as coisas meio que talvez não deixaram o Nagi 100% satisfeito. Mas, enfim, a realidade agora é outra, ele vai ter que encarar essa realidade e certamente isso vai incomodar bastante ele, porque logo depois que ele faz toda aquela rotina de manhã dele, que ele acorda, cumprimenta o seu cacto e tudo mais, ele vai pra escola e na escola não é mais um cenário comum, afinal de contas, os colegas acabam reconhecendo ele da Blue Lock TV e certamente ele acaba sendo meio que tietado, cercado e começam questionamentos. E talvez esses questionamentos que ele queria evitar, mas ele não vai conseguir evitar porque a vida de fã, assim, é meio que ser, às vezes, insuportável, né? Às vezes o cara só quer ficar de boa na dele e o fã tá ali pirraçando, perguntando, querendo tirar foto e isso, que aquilo. E é normal, rapaziada. Isso daí é normal. O Nagi, ele não vai ter mais uma vida tranquila, ele não vai ter mais uma vida privada. Mesmo que ele queira ter uma vida privada, ele não vai conseguir. E sabe aquele momento que você quer se afastar e todo momento a vida te dá sinais de que, tipo assim, irmão, olha futebol, olha esporte, olha Blue Lock, sabe? Então é mais ou menos isso que o Nagi tá vivendo. É aquele famoso ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, e é mais ou menos isso que o Nagi está passando. O Nagi, ele é questionado sobre a experiência, principalmente relacionado ao Blue Lock, e se ele vai ou não aceitar alguma oferta do time profissional. E isso é legal, porque de fato ele tem uma proposta. Eu não acredito que essas propostas da Liga Neo Egoist sejam propostas meio que só pra aumentar ali o hype da competição. Não, são propostas de fato e que a gente vai ter que ver se os jogadores vão ou não aceitar, principalmente jogadores que estão fora do Blue Lock. E sobre essa questão de ser fraude ou não, principalmente pelo fato do Yukimiya, né? O Ego chamou o Yukimiya, conversou, falou que o Ajax iria bancar todo o tratamento dele, então é muito difícil de ser fraudado, beleza? E agora nós temos uma questão, por quê? Nessa escola que o Nagi estuda, o Ureu também estudava. Só que o Ureu, ele era meio que o garoto das meninas. Ele era o cara das meninas. É rico e tudo mais, então ele já ganha ali um prestígio a mais com as mulheres. E uma dessas meninas acaba perguntando sobre o Ureu. E isso faz com que o Nagi fique irritado. O Nagi, ele se demonstra meio que desconfortado com aquela pergunta. Desconfortável ali com toda essa situação. E ele manda esquece. Eu acabei com o futebol, eu terminei com o futebol, já deu já, não quero mais jogar futebol. Meio que tipo assim, pô, vai, circula, não me enche o saco não. Meio que isso. E nós vemos depois uma rotina do Nagi sendo o Nagi. Ele dormindo, ele relaxando, ele fazendo de tudo menos prestando atenção nas aulas. A questão é que agora vem essa parada de tipo assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque o Nagi, ele acaba indo
para casa, ele vai voltando ali para casa de bicicleta e enquanto isso ele vê o outdoor gigantesco relacionado à Sub-20 do Blue Lock e nós temos Itoshi Rin, Izagi e Shidou. É bem interessante isso daqui, porque o Izagi ele tá nesse outdoor e certamente o Nagi é mexido com essa imagem. O Rin e o Shidou tanto faz, sabe? O Nagi acho que ele não se importa de tipo, eu nunca venci o Rin, ou o Shidou ele já venceu, então... Mas o Izagi que é o X da questão. E é bem interessante, né? Rin, Izagi e Shidou. Acho que é o top 3, né? Enfim, mas o Nagi ele não se importa tanto com o Rin e com o Shidou. A questão é o Izagi, certamente isso acaba mexendo com ele, isso é fato. Vai mexer com o Nagi, porque o Izagi, ele foi um obstáculo no caminho. Não tem problema o Nagi querer vencer o Izagi, querer ofuscar o Izagi. O problema do Nagi foi isso ser o ápice da vontade dele. O ápice da gana de vencer, da gana de jogar bola dele. E depois, o Nagi ele já começa a entrar meio que num redemoinho emocional de tipo assim, pô, eu não quero jogar bola, esquece, eu vou me livrar disso. Só que não dá, velho, não dá. Porque a partir do momento que você quer se livrar das paradas, é onde mais aparecem as paradas. O Nagi, ele vai andando ali pra casa, vai fazendo os caminhos dele pra casa e ele acaba vendo um monte de gente jogando bola naqueles campinhos públicos. Acabam vendo gente jogando bola e o Nagi ele começa a se questionar no sentido de tipo assim, se eu não me importo, por que pessoas jogando bola? Por que as imagens ali do Blue Lock me incomodam tanto? O Nagi ele começa a chorar e isso é uma reação muito única do Nagi, porque eu confesso que eu não me lembro de ver o Nagi chorando em momento nenhum, nem mesmo quando ele foi eliminado. Quem chorou foi o Ureu chorou por ele e pelo Nagi, porque o Ureu acho que é capaz de estar chorando até agora. Então, tudo isso acaba incomodando o Nagi e acaba dando uma reação pro Nagi que a gente nunca viu, e o Nagi também nunca viveu aquilo, e isso é interessante. O Nagi agora ele começa a se questionar sobre tipo assim, por que eu não me esforcei? O Nagi ele começa a se questionar sobre isso. Então, todo aquele papo de ele estar satisfeito, talvez não seja tão real. Talvez no mundo que ele estava vivendo, no sonho que ele estava vivendo de ofuscar o Izagi, beleza. No entanto, o medo dele de ficar sem jogar bola com o Ureu acabou meio que escancarando toda essa fragilidade dele. De fato, ele queria seguir um caminho, só que ele estava vivendo tanto numa bolha, tanto num sonho alternativo, que a realidade meio que ficou de fora e acabou meio que fazendo mal para ele, vamos dizer assim. E isso a gente tem que levar em consideração, porque esses sentimentos são sempre reforçados pelo Kaneshiro desde quando o Nagi acabou saindo fora. O Nagi, quando ele escuta o Izagi pedindo para ele não desistir do futebol, ele acaba tendo auras nos olhos. Quando o Nagi ele chega em casa, ele tem uma aparência, ou ele tem uma reação muito tipo assim, de desânimo total. E agora, nessa vida nova que ele tá voltando, né, entre aspas aqui, o Nagi ele acaba meio que tendo o futebol inserido na vida dele por bem ou por mal, porque agora ele não é só o Nagi Seishiro, aquele preguiçoso, não, ele é o Nagi Seishiro, o jogador de futebol que apareceu na Blue Lock TV. E Blue Lock TV é uma febre ali no Japão, e com certeza o Nagi não vai conseguir viver sem o futebol, sem questionamentos relacionados ao futebol. O Nagi ele começa a chorar e entende que o Blue Lock foi muito divertido, e de fato, o Nagi que entrou no Blue Lock desmotivado, sem meio que saco para fazer qualquer coisa, o Nagi, ele de fato foi trocado por um Nagi que tava correndo atrás, tava querendo se esforçar, tava querendo vencer, e o Nagi agora, ele se questiona tipo assim, eu quero voltar, mas não posso. Será? O Ego, eu acredito que não vai voltar com o Nagi só pela conversa que o Nagi possivelmente possa ter com ele. Mas talvez o Nagi ele pode chegar ao Ego e questionar sobre a proposta. Tipo assim, e aí, Ego, eu tenho uma proposta, eu não tenho? De qual time que é? De qual clube que é? Manda essa proposta aí que eu quero jogar bola. É isso. Talvez, de fato, ele não entre mais na seleção japonesa, porque isso é tratado no começo do Blue Lock sobre esses camaradas não entrarem mais na seleção japonesa. É óbvio que tem mudanças, tanto no projeto Blue Lock, quanto talvez o Kaneshiro pode ter essa liberdade poética de mudar as coisas. Mas uma coisa é certa, nas convocações profissionais, nós temos mais jogadores que nas convocações sub-20.
Ou seja, teria vaga. Teria vaga para talvez um Itoshi Sai, teria vaga talvez para um Nagi Seishiro. A questão é, será que o Ego vai voltar com o Nagi? Difícil, né? O Nagi ele vai ter que se provar de fato. Agora, como e onde? Aí é outros 500 e provavelmente isso vai ser abordado no spin-off que eu trago aqui no canal. Beleza, rapaziada? Eu trago review, inclusive vou deixar a última review do spin-off ou aqui pra vocês. Belezinha? Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!